Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estamos com um convidado aqui, já já você complementa, até para ele também poder falar do assunto. Marco Antônio Tavares, coordenador da federação, vice-presidente. Tá me ouvindo bem, Tavares? Tô bem, ouvindo bem. Bom dia, tudo bem? Estamos firme aqui, né, trabalhando no futebol, apesar das pessoas criticarem muito o trabalho que a federação faz e qualquer um que esteja lá vai ser criticado, a gente tá seguindo o caminho que o futebol tem que seguir, né? Os caras ficaram bravos comigo essa semana, Tavares, porque você fez o seu trabalho e eu divulguei o que você me falou, né? Como vou divulgar agora também a informação que você acaba de nos passar, as pessoas precisam separar as coisas, né, Tavares? De quem tá trabalhando e você tá respondendo, obviamente, aí na justiça e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Tavares? É verdade, né, Thiago? A gente foi envolvido nessa questão da investigação do GAECO e não tem como negar, a mídia sabe disso, a gente é amigo do Cesário, eu sou amigo do Cesário há mais de 30 anos, antes mesmo dele estar na Federação de Futebol, e não sou eu que vou julgar, né? Para isso que está marcado, do dia 25 agora de fevereiro, começa um julgamento sobre esse assunto, e obviamente eu estou indiciado e não condenado. Eu preparei uma defesa, meu advogado, um excelente advogado, preparou uma defesa, até por conta que a acusação que paira sobre a minha pessoa e do Marcos Paulo, que é meu filho, é furto qualificado, é quando você subtrai algum valor ou dinheiro ou que seja, baseado na confiança de quem está administrando. Primeiro que eu nunca nem tive acesso a um talão de cheque, ao cartão da federação nesses 20 anos que eu estou na federação. Segundo, a confiança que eu tenho do Cesário também não me permitia ter acesso a essas contas, porque o que mais pesou e pesa nessa acusação é o dinheiro do convênio, né? E é absurdo, né? Se você fizer um levantamento, quem começou o repasse da Série A para a federação foi o governador Zeca, e nesses anos todos a federação recebeu cerca de 11 milhões, 12 milhões em quase 20 anos, né? E aí eles disseram que foi roubado, desviado 10 milhões. Então, quer dizer, a federação pegou o dinheiro, pôs todo num cofre privado e não usou nada. Quer dizer, os clubes que comeram, quem pagou o hotel, a comida, a arbitragem, bola nesses 16, 18 anos do projeto. Então, isso vai ser provado no processo. Espero que o Cesário consiga provar isso, que realmente não houve esse desvio. E da minha parte é seguir daquilo que me foi dado como objetivo, que é competições. As competições estão seguindo. 2024 nós tivemos 480 partidas das categorias de base e o feminino, né? Coisa que a gente nunca tinha atingido. E esse ano a projeção é que nós tenhamos mais de 700 partidas. Então, nós temos essa condição, né, de estar melhorando o futebol, inclusive na categoria de base, que eu acho, Thiago, e os ouvintes, né, que é a solução do nosso futebol. Quando a gente entender que a categoria de base é um financiador para o profissional, aí nós chegamos a um avanço muito grande no futebol de Mato Grosso do Sul. Concordo plenamente. Ô Gilmar, eu pedi pro Tavares participar não para falar disso que ele falou, mas obviamente ele tem total espaço e liberdade para falar de qualquer coisa, mas ele vai falar de um assunto mais problemático no momento. Mas você tem alguma pergunta para fazer baseado no que o Tavares falou há pouco, Gilmar, ou podemos falar de estádios? Então, Tiago, podemos falar de estádio. Só acrescentar aí para o Tavares que críticas, Tavares, vão existir mesmo com um trabalho quase que perfeito, né? Imagine nós aqui no Mato Grosso do Sul que não temos
essa perfeição toda, né? Então, críticas aí quanto à amizade sua com o ex-presidente Cesário, eu sempre digo a todos, né? As pessoas deveriam diferenciar, né? Deixar diferente o profissional, aquele cara que atua numa função, da pessoa física. Né? Uma coisa é você quando comenta, e aqui eu sofro muito isso em Aquidauana, quando você comenta sobre um profissional, às vezes o amigo fica bravo. Então não tem nada a ver o profissional, aquele cara que atua. Você pode não gostar de mim como comentarista, qualquer um pode não gostar de mim como comentarista, tá tudo certo, mas você não precisa ter raiva do Gilmar, e assim que as pessoas deveriam ser. Na verdade, Gilmar, é assim mesmo. O ser humano, né, tem essa natureza, né? A natureza que eu falo que é a do escorpião, né? O escorpião, por mais que você seja amigo dele, uma hora ele vai te picar, né? Então, as pessoas são assim. Mas, assim, eu fico muito feliz hoje, Gilmar, principalmente pelo reconhecimento da mídia, e eu digo da mídia especializada, não daqueles curiosos, né? Porque no futebol, o que a gente tem de curioso é impressionante, né? Agora na Copa do Brasil surge mais de 5 mil mídia especializada em futebol, e durante o ano todo a gente não vê isso. Então aqueles que cobrem diariamente o futebol, como você, o Thiago, o Severo, o pessoal de Dourados, o pessoal de Naviraí, de Aquidauana, de Corumbá, esses sabem do trabalho que eu desenvolvo, às vezes criticado, e isso é normal, porque às vezes a gente tem que tomar medida que desagrada o dirigente, às vezes a gente tem que tomar medida para encobrir o erro do dirigente, e às vezes a gente tem que tomar medida favorável àquele que é o nosso fundamental, o prato principal, que é o torcedor. Às vezes a gente toma uma medida em função de beneficiar o torcedor. E isso, obviamente, que sempre desagrada, mas quem está no cargo faz parte da profissão, né? Sempre eu aceitei muito bem as críticas. O pessoal reclama que eu sou amigo do Thiago e ele fala mal de mim. Faz parte do trabalho dele. Se eu não entender isso, eu tenho que sair do futebol. E então as pessoas podem criticar a minha atuação como diretor de competições, porque às vezes eu erro realmente, mas às vezes eles têm que entender que é em benefício do futebol e do crescimento do futebol. Um abraço pro Blanc, não sou advogado do Tavares, mas eu já o critiquei fortemente e não foi só uma vez, e nunca me tratou de forma indiferente. Fato, isso é fato. O Tavares, a gente tem uma liberdade porque trabalhamos juntos, e o Tavares sempre entende o lado oposto, a gente discute, briga, mas passo lá, tomo açaí, tá tudo certo. Deixa eu mandar um bom dia para Dourados, antes do Tavares explicar o que tá acontecendo em Coxim. Tudo bem, Cristiano Cícero? Bom dia, bem-vindo ao Música. Opa, o microfone seu tá fechado, Cristiano, agora sim. Bom dia, Thiago, tudo bem por aí? Tudo tranquilo, como é que tá Dourados? Quente igual Campo Grande hoje? Rapaz, não sei se Campo Grande tá quente, mas aqui tá quente, viu? Aqui tá bastante quente e em Coxim é sempre quente, né, Tavares? Agora, eu não entendi, o Sérgio até agora explicou que a federação, para se resguardar, tem sim que tentar impugnar o que o promotor fez lá em Coxim, indo ao TJD, você já falou que vai fazer isso. O que aconteceu? Por que o promotor liberou o estádio baseado em alvará, Tavares? Explica pro torcedor, porque eu não consegui explicar. Bom, na verdade é o seguinte, nós estamos sobre a égide da Lei Geral do Esporte. E essa lei prevê a emissão de 4 laudos para cada estádio que tenha jogo de futebol profissional. Um de engenharia, o do bombeiro, da polícia militar e da vigilância sanitária. Pois bem, Coxim no ano passado já jogou com a canetada do promotor local de Coxim. Obviamente, Thiago, que quando a lei foi promulgada, o Ministério Público é o defensor do consumidor, que para nós é o torcedor. Então, quando ele, na lei anterior, falava em que ele autorizava jogar, e nessa nova lei ele não vê restrição em jogar, a federação tem que respeitar e marcar os jogos, independente do que, por onde ele chegou nessa conclusão.
Mas, em contrapartida, a federação também tem que ser guardiã da lei. E nós exigimos isso de todos os clubes, dos 10 clubes que jogam o campeonato da Série A. E não seria diferente com o Coxim. Nós recebemos um comunicado do Ministério Público de Coxim, da comarca de Coxim, dizendo que não existe impedimento da realização de jogos no André Borges. Nós imediatamente marcamos os jogos lá. Mas nós não recebemos, como é a lei, porque a lei diz o seguinte: o clube deve postar na entidade organizadora e esta postar no Ministério Público os 4 laudos e mais outros documentos, que são a garantia da ambulância para até 10 mil torcedores, que é o caso dos nossos estádios, a empresa de segurança privada, o orientador de público, que é aquela pessoa que vai dar a informação. Eu chego numa cidade igual Coxim, não sei onde é o portão de entrada, não sei onde compro o ingresso. Esse orientador vai fazer esse trabalho. E também a questão do brigadista, em caso de uma ocorrência de um sinistro, para que auxilie a evacuação do local, o atendimento do torcedor. Enfim, essas são as regras para todos. Obviamente que o promotor de Coxim, ele tem o direito de fazer isso, e a gente não questiona isso, de dizer que lá está tudo ok. Ele vistoriou o local lá, deve ter vistoriado pessoalmente o local, e disse o seguinte: aqui tem condição de fazer jogo de futebol profissional, e meteu uma canetada, que a gente chama de canetada, na verdade é uma autorização lá para que a gente possa fazer isso. Obviamente a federação não pode se calar num fato em que já foi feito o ano passado, e nós fizemos essa reclamação junto ao Procurador-Geral do Estado, que é o chefe de todos os procuradores, e agora, na segunda-feira, estamos encaminhando esse fato ao TJD, para que ele tome conhecimento não do promotor, mas sim do nosso filiado, né, que ele está jogando sem a apresentação dos laudos, e estamos encaminhando a corregedoria da promotoria esse fato, alertando em que o promotor de Coxim não cumpriu, ao nosso ver, a lei, que é a Lei Geral do Esporte. Então, esses são os encaminhamentos de Coxim. Cristiano Cícero, sua pergunta para Marco Tavares. Bom dia, Marcos, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Tudo certo com o estádio Jacques da Luz? Tudo resolvido já? Todo aquele imbróglio que rolou no último final de semana aí? Sim, tudo resolvido. Na verdade, assim, o que a gente tem é o seguinte: quando a gente faz um jogo de futebol, existe um documento que se chama PAI, Plano de Ação Especial, que a gente faz junto à Polícia Militar, de tudo aquilo, são os encaminhamentos que a gente vai fazer na área da segurança, na área da chegada do torcedor, e quem é que vai ter o acesso ao gramado. Pois bem, você já teve a oportunidade de ir no Jacques da Luz, e todos que estão aqui já trabalharam no Jacques da Luz. A gente tem aquele famoso portãozinho. E aquele portãozinho é um acesso rápido para o campo de jogo. E aí, a gente sempre utilizou aquele portãozinho como uma via de acesso. Pois bem, no nosso PAI, a gente entendeu que aquele portãozinho deve ficar fechado. Para quê? Porque é o seguinte: no primeiro jogo, devia ter, Cristiano, mais de umas 15 pessoas que não tinham nada a ver com o jogo de futebol. Diretor de clube que não tem que estar no gramado, pai de jogador que não tem que estar no gramado, mulher de jogador tirando foto que não tem que estar no gramado. E por onde foi o acesso? Pelo famoso portãozinho. Pois bem, o que a gente resolveu? Fechar o portãozinho, né? E limitar a entrada do acesso pelo portão atrás do gol, aonde entram as viaturas para dentro do gramado. Pois bem, e aí, não sei se foi, talvez tenha sido uma falha nossa, a comunicação disso. Nós não proibimos em nenhum momento a mídia, a imprensa de trabalhar, de entrar no gramado. Não foi isso.
A única coisa é que nós não vamos fazer o acesso no Jacques da Luz pelo portãozinho, e sim pelo portão de acesso dos veículos ao gramado. Com isso, o que a gente vai melhorar? Primeiro, vai melhorar o atendimento a quem realmente trabalha, identificado com colete da SEMES, com a credencial 2025, treinamos aquele porteiro especificamente para identificar essas pessoas, e aí só entra quem é credenciado, né? O pai, a mãe, o vô, o titio, o diretor tem que ficar lá atrás, lá fora na arquibancada, que é o lugar dele, não dentro do gramado. Então esse foi talvez um mal-entendido que surgiu, e talvez da minha parte não ter divulgado isso. Eu divulguei, obviamente, para a empresa de segurança, nós discutimos junto isso, e com a Polícia Militar. Mas também a gente devia, talvez essa é a falha, talvez tenha sido a falha de não ter comunicado a quem interessava, que eram os próprios jornalistas. Gilmar Matos pergunta para o Marcos Tavares, que vai anunciar o último estádio liberado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense daqui a pouquinho. Fala, Gilmar, sua pergunta. Tiago, a minha, na realidade, não é bem uma pergunta, né? Apenas gostaria de saber do Tavares se a federação já está pensando em importar a arbitragem, porque não sei se ele concorda comigo, mas é unânime com todos nós da imprensa que a arbitragem não foi bem nessas duas primeiras rodadas. Bom, deixa eu te dizer, na verdade isso é uma posição, nós tínhamos, não sei se você conhece a história, né? Mas a história da nossa arbitragem sempre foi positiva. Nós sempre tivemos árbitros qualificados, inclusive Mato Grosso, nas finais, o Getúlio, Zequeto, Paulino Mariano, essa geração fazia as finais lá em Cuiabá, em Mato Grosso, e nós nunca concordamos com essa política. Então, obviamente que quem tem que falar essa resposta talvez seria o presidente Estevão, né? Mas da minha parte, se eu puder opinar, nós vamos manter os árbitros de Mato Grosso do Sul, porque se a gente tem qualidade para trabalhar na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, por que é que nós não temos qualidade para comandar os nossos jogos do campeonato estadual? E aí eu venho um questionamento que a gente faz na comissão de arbitragem, para o PC, para o Lupato, para o Hernani, que já há algum tempo, nós precisamos qualificar os nossos árbitros de forma diferente. Houve uma época em que nós saímos de uma geração Getúlio, Zequeto, para uma geração que ficou perdida no cenário nacional. Para você ter uma noção, chegou um ano que nós trabalhamos em todas as competições nacionais em 25 partidas só. E aí nós resolvemos reunir a comissão, arregaçamos a manga, forçosamente aposentamos o Manuel Paixão, trouxemos ele para a comissão de arbitragem, forçamos a aposentadoria de alguns árbitros para nos ajudar nessa qualificação, e nós conseguimos, inclusive, nessa geração, chegar com o Paulo Volkoff, o Paulo Salmásio na Série A, e com o Eduardo Cruz e com a Daiane na FIFA. Então nós temos qualidade para que nossos jogos sejam sim dirigidos por árbitros locais, né? O que está faltando talvez é nós redimensionarmos a questão da qualificação desses árbitros. Normalmente eu digo para você o seguinte, existe uma transição entre uma geração e outra, que a gente chama de entre-safra em todos os locais, e aí nós estamos passando por essa entre-safra. Nós temos, por exemplo, vou dizer aqui, nomes, né? Nós temos aí o Eduardo Cruz, que hoje atua até na Série A, foi ex-FIFA, e nós não temos, talvez, um assistente ainda qualificado nessa granditude que é
a qualidade do Eduardo Cruz. Nós temos aí o Marcos Matheus, que atuou por mais de 20 anos na arbitragem, e ele não começou bom, ele começou ruim também, né? Eu conheci o Marcos Matheus apitando amador lá em Três Lagoas e correndo de jogador. Mas ele chegou numa qualidade muito grande que chegou a apitar a final da Série C, onde foi covardemente até agredido. E ele deixou o quadro nacional esse ano. O Salmazinho, né, foi aprovado no curso, ele está fazendo um curso para oficial da Polícia Militar, e ele pediu um afastamento por 2 anos do quadro da CBF, porque ele tem um compromisso na formação dele. Ok, então eu digo para você, nós nessa entre-safra, nós não temos peças para substituir esses 2 árbitros qualificados nacionalmente, ainda preparado nesse nível de arbitragem. Então, obviamente, a gente vai ter uma certa dificuldade com a arbitragem. Mas eu, voltando à sua pergunta, eu não concordo em trazer árbitro de fora do estado, porque nós temos aqui árbitros muito bem qualificados. E falar mais, nós temos uma comissão de arbitragem muito bem instruída, tanto é que eles participam de instrução nacional, de qualificação nacional de outros árbitros, e por que não a gente redimensionar esse trabalho com eles e a gente buscar o que está acontecendo de errado, né? E qualificar assim, os nossos árbitros. Então, se depender de mim, obviamente, a vinda de árbitros de outros estados para apitar o estadual não vai acontecer. Tavares, Laertão está liberado, né? Chegou o laudo do bombeiro, que era o que faltava, teve uma situação climática lá, que acabou, de novo, né? Em Costa Rica acontece muito isso, mas está tudo ok, e a federação segunda-feira comunica que o Costa Rica cumpriu aqueles 2 jogos de punição, então a partir da 5ª rodada, o CREC pode mandar os jogos no Laertão, é isso? Isso, nós recebemos ontem do Corpo de Bombeiro o último laudo que faltava do Laertão. Obviamente, a gente ainda tem alguns problemas de quantitativo de torcedor. Por exemplo, Corumbá, a gente não tem a capacidade máxima do Arthur Marinho. Lá em Rio Brilhante, a gente não tem a capacidade máxima do Águia. Em Dourados, a gente não tem a capacidade máxima do Douradão. Mas cada time hoje volta a jogar, a partir dessa rodada, volta a jogar todos os 10 clubes nos seus próprios estádios, né? Nós avançamos muito, Thiago, na questão dos laudos. No arbitral, todos apresentaram, apesar de alguns apresentarem laudos de outros estádios, mas todos cumpriram a legislação. E o que a gente está propondo, a gente sentou eu, o Estevão, os dirigentes lá, a partir de maio, finalizando o estadual, nós vamos nos reunir com o Corpo de Bombeiro, com a Vigilância, com a Polícia Militar, e vamos elaborar a partir de maio os laudos para que quando chegue no estadual em janeiro, na Série B em agosto, a gente não tenha nenhum tipo de problema com o laudo de estádio. Então, com o Laertão, a gente finaliza isso, né? E podemos aí, o Costa Rica vai ser o último clube. No dia 9, ele tem um jogo lá e volta a jogar na sua casa, até por conta que ele tinha 2 problemas, a falta de laudo e as 2 partidas em que o TJD aplicou a pena de perda de 2 mandos. Ele teve que jogar mais de 100 quilômetros longe da sua sede. Ele cumpriu o primeiro jogo em Aquidauana e o segundo agora vai ser cumprido em Rio Brilhante. Então, na segunda-feira, todos os 10 estão aptos a jogar nos seus próprios estádios. São Paulo acaba de empatar. São Paulo 2, Corinthians 2. Outro gol de escanteio, o Corinthians toma. Cristiano, só pra gente encerrar com o Tavares, situação do Douradão pra Copa do Brasil, Cristiano Cícero. Thiago, até onde eu sei, ainda não foi resolvido, né, a questão dos bombeiros lá, que eles solicitaram para que fossem colocados portas de emergência lá, conforme manda a regulamentação do bombeiros. Então, por enquanto, ainda não está liberado, mas o que se sabe é que o presidente Marcos Araújo já está correndo atrás para providenciar a documentação para que o Dourados possa jogar no seu estádio a Copa do Brasil. Tavares, qual estádio preocupa mais, Jacques da Luz ou o Douradão para a Copa do Brasil nesse momento?
Bom, nesse momento, o Douradão, porque o Jacques da Luz tem os 4 laudos, né? Nós encaminhamos já a aquisição, um contrato com a empresa que vai montar atrás do Gol Norte, ali ao lado dos vestiários, uma arquibancada móvel de 600 lugares, então nós vamos passar para 4.100 lugares no Jacques da Luz, e aí a gente atende ao regulamento da competição. O Douradão, na verdade, ele precisa, são 5 barras de pânico, aquelas barras que quando o torcedor bate, ela abre a porta em caso de sinistro, né? Mas o DAC já providenciou, já está sendo instalado, e eu acredito que até segunda-feira a gente tem a possibilidade, já bem tranquilo, de encaminhar para a CBF a condição do Douradão receber os jogos. A única preocupação, e a gente fica triste, né, Thiago, com a situação do Douradão, como é o do Morenão, é que a iluminação lá não é pertinente para jogos noturnos. E aí, o que a gente vai fazer? Nós podemos receber um grande clube, vocês da imprensa sabem como é o sorteio da Copa do Brasil, e no pote do DAC a gente pode ter grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive clubes que subiram para a Série A, que são da Série B, né? E aí a gente vai ter que fazer um jogo quarta-feira, 15 horas. Ou seja, por mais que o torcedor goste de futebol, a gente não vai ter um aporte de torcedor como seria se fosse um jogo noturno. E isso entristece a gente no sentido de que o clube, talvez a Copa do Brasil seja a grande expectativa do futebol de Mato Grosso do Sul em participar de uma competição nacional, né? E além de ser uma expectativa, ela sem dúvida é um grande financiador dos 2 clubes que jogam a Copa do Brasil. Então, se a gente tiver a torcida do nosso lado, obviamente que aumenta a chance dos nossos clubes vencer a partida e seguir em frente para a próxima fase, aumentando a cota de participação. Então, fica aqui o meu registro. Nós precisamos, Thiago, de que as autoridades realmente nos ajude a preservar o futebol, né? A crítica na federação é muito fácil, né? É só falar que a culpa é da federação, como sempre foi. Mas agora me parece que nesse novo cenário também existe algumas novidades em termos de culpados, né? Então a gente pede, o governo do estado fez a parte dele no Morenão, né? Está fazendo a parte dele no Morenão. Existem conversas muito fortes, já bem adiantadas, em que o estado, através da CETESC e da Fundesporte, assuma o Morenão, e aí a gente vai poder ter um acesso mais prático, mais fácil para a reforma do Morenão, mas nós também precisamos que o novo prefeito, o prefeito Marçal, sei que o pessoal dele está ouvindo, nosso Juarez, querido Juarez, que já militou muito no futebol e gosta do futebol, a família palmeirense, torce errado, mas é um grande cara. Espero que ele possa nos ajudar na reforma, na recuperação desse Douradão, para que a gente possa receber, inclusive, jogos da Série C, da Série B, da Série A, em Dourados, e trazer o torcedor de volta para o estádio. Tavares, te agradeço mais uma vez a nos atender, explicar para o torcedor todas as situações. Azar de quem não gostou, paciência, pode me detonar. Não passo pano para ninguém, todo mundo sabe disso, mas o cara que não quer entender que o Tavares vai falar a vida inteira sobre estádio porque ele é pago para isso, paciência, né, Tavares? Grande abraço, a gente se vê daqui a pouco no Jax. Um abraço, vamos torcer aí para essa rodada, a gente possa continuar tendo jogos de qualidade, né? Você sabe que eu também critico os nossos dirigentes, mas eu senti, Thiago, nessas 2 primeiras rodadas aí, um avanço muito grande na qualidade técnica das nossas equipes. O ano passado, por mais que a gente queira torcer, eu acho que esse ano o nível técnico, pelo menos inicialmente nessas 2 primeiras rodadas, foi bem melhor do que nós vimos o campeonato de 2024. Então eu espero que isso possa ser uma crescente
possa ser um avanço no chamamento ao torcedor, mas também nós precisamos que o torcedor vá ao estádio. Porque eu falo sempre isso, né? O torcedor quer criticar sem ajudar. A ajuda do torcedor é a compra do ingresso no dia do jogo. Vai lá, critica, xinga, né? Não joga objeto, não cometa nenhum tipo de atitude que vá prejudicar o clube, mas a crítica do torcedor, e aquela que dói, é quando o torcedor está no estádio e aí critica e talvez até vire as costas para aquilo que ele não está gostando. E aí eu conclamo aí os torcedores para que a gente possa aí chamar o torcedor, fazer um trabalho de fortalecimento do futebol através da presença do torcedor. Porque na verdade é o seguinte, né? A gente fala, discute se o time jogou bem, jogou mal, jogou isso, jogou aquilo, mas o grande objeto, a nossa barra de ouro continua sendo o torcedor. Valeu, Marcos Tavares. Obrigado, Tavares. Até a próxima. Um abraço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.